Sim, o áudio vai ficar uma bosta. Por que o áudio vai ficar uma bosta? Porque eu estou sem microfone. E minha voz parece que eu acabei de sair de um acidente de carro, eu acabei de acordar aí porque eu tô gripado. E sim, faz muito tempo que a gente não se vê, faz muito tempo que eu não gravo um vídeo no canal. E hoje eu resolvi gravar um vídeo diferente, vai ser um pouquinho com menos piada. Eu vou fazer uma análise de anime, só que dessa vez me mostrando, porque eu não quero mais direitos autorais por usar vídeo de fundo, então é melhor mostrar minha cara. O vídeo que eu tenho para gravar com vocês é sobre Saiki Kuzo no Psy-san, ou Os Desastres da Vida de Saiki. Teve uma adaptação em animação pelo Netflix, já tinha tido uma primeira e uma segunda temporada. Eu gosto muito da série, eu fiz um vídeo na época que eu fazia análise de anime. E o vídeo, se eu não me engano, eu assisti 2 ou 3 episódios do anime para fazer o vídeo, tomando café ao meio-dia. Mas eu não acompanhei o anime verdadeiramente. Então, tem muita coisa que eu queria falar sobre o anime que eu não falei durante o tempo. E agora eu venho aqui para analisar Saiki Netflix, ou seja, a nova adaptação com os novos personagens que apareceram posteriormente na série. Obviamente os personagens principais foram mantidos, porém alguns não tiveram a participação como desejada, como tinha tido na primeira e na segunda temporada, e outros foram creditados ao anime, que o Netflix tentou colocar novos personagens. Dentre eles tem a Ri Suzumiya. A Suzumiya é uma garota de cabelo verde. Engraçado, todos os personagens praticamente têm cabelo verde nesse negócio. Tagumi Gushi, que é o professor deles da primeira classe. E tem mais algum personagem, mas esses são os personagens que foram acrescentados na história. Só pra vocês saberem, Saiki Kuzo, ele é um anime de comédia, mas ele trabalha com uma comédia um pouco diferente. Diferentemente do Zenki, que a gente está acostumado a ver, que a comédia geralmente é levada para um lado sexual, ele trabalha realmente com comédia durante todo o tempo. Então o humor usado no anime são diversos e são usados de maneira muito bem feita. Você realmente assiste, você gosta, você reassiste o anime. Eu tenho inclusive episódios baixados que eu fico assistindo no ônibus. Inclusive eu recomendo que você assista um legendado, porque o dublado é bom, mas eu vou fazer as minhas ressalvas aqui. A temporada lançada na Netflix, assim como a outra, usa os diversos tipos de âmbitos da comédia que o Saiki abarcava. Dentre eles o humor por repetição, que é geralmente você fazer uma piada e você repetir essa piada de uma outra maneira, ou você refazer aquilo. Tem o humor por reação, ou seja, você usa uma situação inusitada, completamente mirabolante, tipo, seu amigo vai, cai, rebenta toda a cara e sai levantando como se nada tivesse acontecido. Aí alguma pessoa que vai fazer o papel meio que nossa, que é o papel de trazer para a realidade, vai perguntar: como é que você conseguiu levantar disso? Entende? Então o humor usado no anime é um humor por reação. E também um humor por reação gráfica e um humor por reação de realidade, de colocar o pé no chão, de um personagem falar: pera, isso tá errado, isso é estranho. Sei lá, ele passa agora e vomita de susto. Ele fala: tem como vomitar de susto? Sabe? Humor por reação. E tem humor por reação gráfica, que geralmente são as reações dos personagens na parte anatômica, na parte física. E geralmente são aquelas caricaturas, aquelas caras exageradas de reação, que são muito bem feitas, são muito engraçadas. Inclusive tem um episódio, se não me engano, o episódio 11 ou 14 da segunda temporada de Saiki, que é um dos melhores. Vocês têm que dar uma olhada, que o humor por reação é usado diversas vezes junto com o humor por repetição. É incrivelmente bem feito esse jogo de comédia do Saiki. Tem humor por quebra de quarta parede. Inclusive acontece nessa temporada que o Saiki tá conversando com um colega dele, e o colega dele vai chamar o flashback e fala assim: não, tudo começou. Aí ele: pera, você vai chamar o flashback? Você não vai chamar o flashback porque a gente já tá no flashback. Se você chamar um flashback, vai ficar um flashback dentro de um flashback. Sabe, essas piadas são feitas pelo protagonista, muito bem feitas por sinal. Então Saiki é um ótimo anime para quem gosta de comédia realmente. Não é um anime que trabalha com sexualização de personagens, é um anime realmente que foca no humor. Ele realmente sabe construir o humor. Bom, isto posto, vamos para a análise Saiki anime Netflix. Vamos falar sobre o Saiki agora, como foi trabalhado no Netflix. Bom, primeiramente, durante os primeiros episódios eu notei que eles estavam fazendo uma transição. O traço é um pouco diferente do traço e a animação usada pelo 2016 e 2017. Porém não é uma animação ruim, é uma animação legal, mais colorida, um pouco mais viva. E
Uma coisa que eu notei é que no primeiro e no segundo episódio, como o Saiki trabalha com o humor no cotidiano da vida do Saiki, só que eu percebi que nos primeiros e no segundo episódios parece que eles estavam repetindo os temas. É difícil você ter um tema diferente de quando você tá num negócio cotidiano, sabe? Só que o tema deles jogarem cartas lá, algumas situações e circunstâncias, elas já eram meio repetitivas. Por exemplo, o Saiki procurando o cachorro, o Nendo e o outro, o Kaido, também fazendo isso. Eu achei meio desnecessário, é o tipo de coisa que já tinha acontecido no anime de uma outra forma, só que com os sobrenaturais, os paranormais lá, o Toritsuka e a menina lá. E também, se eu não me engano, porque o anime ele trabalha com sketches durante o episódio. Então tem uma historinha aqui, depois tem uma historinha aqui, depois tem uma historinha aqui, e tudo junto em 20 minutos. Primeira historinha, ela não vale tanto a pena assistir, porque ela trabalha com um novo poder do Saiki, um novo poder que a gente não conhecia, inclusive bem estranho, que ele cria meio que uma bolha, eu não me lembro muito bem, uma bolha na frente dele, e é difícil ele sair e tal. E assim, a gente já tinha trabalhado com quando ele quebra a antena, quando acontece algum tipo de problema sobrenatural. Ele geralmente quebra coisas, ele consegue reconstruir coisas. Sinceramente, eu não gostei desse primeiro episódio. E isso é interessante. Durante o segundo, terceiro, quarto, até o quinto e sexto episódio, que foram muito poucos, isso eu tenho uma reclamada da Netflix, eles poderiam construir muito mais. Saiki é um anime que você assiste a todo momento, então não é um anime que você deva, tipo assim, lançar só 6 episódios por temporada. A construção dos episódios gradualmente foram melhorando. Então o terceiro, quarto e quinto episódio são bem melhores que o primeiro e o segundo. A Netflix conseguiu fazer essa transição, como eu disse, eles estavam fazendo uma transição para poder entrar no clima da história, da atmosfera, poder manter e passar a mesma atmosfera, o mesmo humor, todas as mesmas elaborações dos personagens, do Nendo, do Kaido e dos diversos personagens que tem em Saiki durante os episódios. Então foi melhorando bastante. O terceiro e o quarto episódio são bem legais. Inclusive o episódio que aparece o novo personagem, que é o professor, que é o Takumi Iguchi, é bem engraçado, porque também trabalha com o Oppo Reação, porque a cara do Iguchi é a cara de um cara pervertido. Então as cenas são muito engraçadas, porque todo mundo acha que ele é um pervertido, todo mundo acha que quando ele tá falando alguma coisa ele tá falando de uma maneira stalker, mas não, ele é um cara normal, uma pessoa legal e tal. Mas é muito engraçado como ele é colocado no anime e como ele acaba, as situações às quais ele acaba sendo submetido. E eu acho isso muito interessante. Eu acho que foi um dos melhores episódios, o terceiro e o quarto episódio da série. Se eu não me engano, o quinto e o sexto também são muito bons. Então, se eu fosse falar para as pessoas, eu falaria para os fãs de Saiki, para eles pularem o primeiro episódio e assistirem do segundo, terceiro, quarto e quinto. E se não me engano, tem o sexto episódio, eu não lembro muito bem. Que aí vale a pena. Sobre os novos personagens, temos o Iguchi, que é um personagem que pode ser trabalhado, em vários episódios, em várias circunstâncias. Ele rende coisas. E temos a personagem Suzumiya, que é uma personagem que ela foi trabalhada junto com o Sato, da época do anime mesmo, um personagem original do mangá, que é um garoto clichê, só que é um clichê que o Saiki queria ser, ou seja, uma pessoa normal. E aí o Suzumiya, ela trabalha com outro clichê, só que o clichê do Eiichi. E isso que eu acho interessante, é uma personagem que tudo de merda acontece com ela e ela acaba entrando nas piores circunstâncias. Eu não gostei porque a personagem ela me relembra algumas personagens de Eiichi, um pouco mais recatadas, um pouco com uma voz muito fina. E eu não achei interessante. Claro que eles zoam esse jeito dela durante o anime, só que eu não achei a personagem produtiva, porque ela tinha um problema que ela era muito azarada mesmo. Tem até um episódio que tá o Sato e ela, e aí eles ficam vendo o que ia acontecer, porque a tendência a tudo acontecer na vida do Sato é normal, porque ele é um cara que ninguém consegue perceber, é o exímio clichê, e a forma como o Saiki descreve isso é incrível. E a Suzumiya é o extremo oposto. Ela é uma personagem que ela trabalha com clichê sim, só que ela era o clichê de uma pessoa azarada. Então, azarada não, mal assombrada. Então, tipo, ela saía de casa, o jornal dizia, não vai chover não. Aí saía e chovia, só que não chovia normal, chovia meteoro. E aí a garota voltava pra escola toda arrebentada. Ela ia
botar um vídeo no, sei lá, no negócio lá, apresentar um trabalho, não conseguiu, o quadro cair em cima dela. Ou seja, a vida dela é toda meio que transtornada. E aí eles tentaram fazer essa mescla em um episódio de como seria o ambiente entre Sato, porque o Sato tende a deixar tudo normal e ela tende a fazer com que as coisas aconteçam de ruim. E, cara, é sensacional como se desdobra o humor nesse episódio. Mas a Suzumi como personagem, ela não é consistente. Por quê? Porque durante o tempo eles conseguem resolver o problema dela de ser azarada. Sim, eles conseguem. Não vou dizer como, mas eles conseguem. E aí a personagem não aparece mais. Tipo, um monte de personagens que não apareceram, que eles tiraram pra colocar esses novos personagens, pra não tomar tempo de tela, não serviu de nada. Porque essa personagem, por exemplo, ela não serviu depois disso, sabe? Ela foi só pra um momento. Então, ele tirou a Mera quase não aparece, se não me engano. É a Mera ou Yumehama. É uma garota que come pra caralho. Eu só me lembro disso dela. E eles tiraram essa personagem, que era uma personagem muito boa, muito engraçada. É divertido acompanhar a série com ela. Inclusive, aqui eu vou tecer alguma coisa sobre os personagens em si. Muitos personagens não apareceram, ou apareceram de maneira muito rápida, e eu não gostei disso. Por exemplo, o Saiko. O Saiko é um personagem muito legal, e ele não apareceu durante os episódios várias vezes. A Teruashi, sempre tem um episódio focado na Teruashi, não teve. Na Teruashi, no irmão dela, incestuoso do caralho. E não apareceu, tipo, ela apareceu lá, mas não teve um tema sobre ela, sabe? O que eu achei um pouco sacanagem com o personagem. Bom, o Arei, o Kaido, o Nendo e, se eu não me engano, o Hairo, eles foram personagens que apareceram e como eles são os coadjuvantes mais presentes na série, eles tiveram o seu devido lugar. Apareceram durante todos os episódios, eu não tenho nenhum problema relacionado a isso. Eles apareceram bem, aproveitaram bem os personagens até então. Tem o irmão do Saik, que também ele é legal e tal, mas ele não que é o Kisuke, se não me engano, o Kisuke, o Kisuke Saiko. O Kisuke Saiki, ele, se eu não me engano, ele não apareceu ele só apareceu no episódio 6 lá, se eu não me engano, que foi o encerramento. Não sei se foi o episódio 5 ou 6, não sei quando terminou, mas ele apareceu lá. E o encerramento da temporada é bom. É um encerramento que fala assim, pronto, acabou. É bem legal, é bem interessante. Eu acho que a Netflix pode explorar o Saiki muito mais. Eles conseguiram construir a temática direitinho, eles conseguiram colocar a atmosfera como era feita no anime. Os personagens, como eu disse, gradualmente eles conseguiram fazer com que eles ficassem normalmente como na série. Então houve um período de transição no primeiro e no segundo episódio. Depois eles começaram a gente começou a ver e falar assim, nossa, isso aí é Saiki, isso aí é o que realmente a gente assiste e tal. Então tudo bem. A Netflix trabalhou bem, os episódios são divertidos. Alguns são um pouco repetitivos, que são os primeiros, mas o resto é bem legal. Tem alguns episódios que eu gosto de rever sempre, porque são muito engraçados. É o tipo de anime que você pode ver em qualquer momento. Agora eu queria falar um pouco sobre a dublagem. Por que eu queria falar da dublagem? A dublagem do Saiki é se eu não me engano, a mesma dublagem do Espetacular Homem-Aranha, do Peter Parker lá. É um dublador legal. Eu achava que poderia ser o dublador do L, que é também o dublador daquele garoto Superbad, mas não foi, mas mesmo assim ficou muito bom. A dublagem do Kaido ficou interessantíssima, combinou demais com ele. Num todo, a dublagem ficou boa, menos a do Nendo. A do Nendo ficou um pouco marcada. Logo ele, que no Japão é um dublador tão interessante. Eu achei bem fraca a dublagem dele e às vezes até um pouco caricato demais. Mas sobre a dublagem, ela em si ficou legal. Eu não sou o tipo de cara que falaria, tá bom, agora eu vou assistir dublado. Não, vou continuar assistindo legendado. Mas dá pra assistir, é interessante, é bonzinho a dublagem. Bom, é isso que eu queria falar pra vocês. Eu fiquei triste por ser tão poucos episódios. Eu acho que a Netflix devia abarcar mais episódios, botar 12 episódios por temporada. Seria bem mais interessante pra gente. Não gostei da forma como eles tiraram alguns personagens da história e colocaram alguns. Tudo bem, aquele professor é legal, mas a outra personagem, sabe, ela não rende mais pra série. Mas como um todo, a Netflix conseguiu elaborar bem e criar e conseguiu adaptar bem a série. E isso eu achei muito interessante. Bom, galera, é isso que eu tenho para falar pra vocês. Recomendo demais Saiki para vocês assistirem.
O vídeo ficou muito grande, ficou muito curto. Me falem se esse formato dá certo de fazer análises. Eu entendo que o áudio não tenha ficado muito bom porque eu não consegui gravar com alguma coisa isolada. Obrigado por ter assistido, até um próximo vídeo e tchau!